novamente do DP. Você viu o quanto o Corinthians pagou um jatinho pra trazer ele? Se essa informação realmente proceder, aí a gente que tá errado. O Corinthians fatura um bi! Errado sou eu que pago minhas contas em dia, pô. É isso. Eu sou errado. Corinthians que é certo. Contrata e não paga. O que tá certo. Mas não Pode pagaram o Walter. Mentira. Pagaram o Walter sim. O Cuiabá está em dia. É porque existem as parcelas. Diferentemente do Ranieri, que o Corinthians pagou uma parcela e não pagou outra. Vocês... A gente sabe, a gente lê. Obviamente uma informação ou outra a gente pode não passar, talvez comunicar melhor, comunicar bem, mas a gente, claro que pesquisa. Tem um cuidado pra pesquisar e não contar nada aqui de bobeira. Agora, que o Corinthians não pagou, o Ranieri não pagou não. E que o Cuiabá tá pagando, o Walter tá pagando sim. Vocês do Instagram, que ficam puto quando a gente fala do Corinthians, que vem martelar a gente no comentário, não adianta ficar puto. Corinthians é caloteiro, não tem problema pra você? Beleza. Tranquilo. Vou deixar de torcer porque não paga, não. Claro que não. Mas quando alguém apontar que seu clube é caloteiro, você assuma que é caloteiro. Não adianta perder a linha, não adianta querer apontar o dedo pros outros, não adianta. É caloteiro. Deve aqui, gasta ali. Já citei o exemplo da balada, o cara que te deve e gasta dinheiro na balada. Não adianta ficar puto com a gente. O que a gente fala aqui são só fatos. Não é minha opinião. A minha opinião é que o Corinthians não paga. Não, é fato. O Corinthians não paga. O Corinthians não paga. Assim... Um mês tem 90 dias no Parque São Jorge. Não paga, porra. Não adianta ficar puto comigo. Não adianta ficar puto comigo. Cobra do seu presidente. E assim como já passou a época do Flamengo também de caloteiro, já passou o Vasco ainda tá um pouco nessa época. Todo mundo teve a sua época. A diferença é que tiravam sarro, zoavam, levavam na brincadeira. E tu aí aceita. O torcedor corintiano é aquele cara que te deve e fica puto quando você cobra. Como se você que devesse ele. Isso não existe. Isso não existe. O Cuiabá segue sem o dinheiro e tá vendo vocês pagarem jatinho pra levar jogador pra ser apresentado. Não é nem pra jogar. Não é que vocês estão fretando um jatinho pro cara vir rápido pra poder estrear, não. Fretando barato. Fretando pra ser Estão fretando caro. Pô, é tirar onda com a cara de quem vocês devem, né? Aí é tirar onda. Pelo amor de Deus, né? Porra. Leva na brincadeira, leva na zoeira. A galera leva a sério, mas, enfim, a grande verdade hoje é essa. O Corinthians é o cara que deve e não tá nem aí, pô. E tá tudo bem, ué. Só que uma hora a conta paga, uma hora a conta cobra. A conta chega. Então... Chega. Mais ou menos uns 4 aninhos atrás, o ex-presidente deles, André Santos, falou: a conta do Flamengo vai chegar. Chegou, presidente. Mais uma Libertadores, mais um Brasileiro, por aí vai. Mais uma Copa do Brasil. A conta tá chegando. E quando a gente paga, a gente recebe em campo. Vocês não pagam ninguém, mas vocês acham que o resultado vai vir em campo. O caminho do Corinthians pra cruzeirar tá traçado, tá? Tá traçado. A torcida não enxerga, assim como a torcida do Cruzeiro não enxergava. Assim como a torcida do Cruzeiro criava meme, como a inveja é pesada, todo mundo alertava o Cruzeiro, falava da diretoria irresponsável. E os cruzeirenses tiravam sarro. Cruzeirão amargou aí, 3 anos na Série B. Foram pra Série B, comeram o pão que já avançou, foram vendidos a preço de banana. A preço de banana. O Cruzeiro, gente. Porque se não fosse vendido, nem sei o que poderia ter acontecido no Cruzeiro. E o Corinthians está caminhando pelos mesmos passos. E os torcedores do Corinthians estão fazendo a mesma coisa que os torcedores do Cruzeiro fizeram. Falando que é inveja. Eu não tenho problema de falar meu time. Eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. Você acha, torcedor do Corinthians, que eu, flamenguista, tenho inveja do Corinthians? Em quê? Títulos? Dinheiro? Contratação? Torcida? Não tem como. Não tem como ter inveja do Corinthians. É um alerta que todo mundo faz. Eu como flamenguista, ele como vascaíno, o tricolor faz, o gremista, o cruzeirense que já passou por isso. Vocês não estão querendo enxergar. Quando a conta chegar, não vai dizer que não foi avisado. E outra, título não esconde isso não.
Vocês lembram do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, Bicampeão da Copa do Brasil. Thiago Neves, Fred, Robin, um monte de craque. Aí quando ganhava, aí vocês falaram que ia quebrar. Quebrou. Título não esconde. Se vocês acham que vender a alma vale a pena pra ganhar talvez uma Copa do Brasil, eu, lá atrás, quando era meu clube, tentando se reconstruir, eu não achava válido. Abracei a ideia, sócio torcedor pago, tudo bonitinho, sofrendo 2013, 14, 15, 16, vergonha. Lembra do cheirinho? Pois é, 17, 18. Aí Lembra? tu já tava Time bem, da pô. vergonha? Já tava bem. Aí já O tava cheirinho bem. já tava bem. Passando Antes é que- vergonha. Antes é que foi fogo. Antes era tão ruim que quando a gente começou só a ser vice, era bom pra caralho. Pô, sou o cheirinho, aquela vergonha. Tô louco pra chegar Era nessa bom. fase. É bom. Pra você ver. Tô louco pra chegar nessa fase. Você lembra? De disputar tudo e perder. Mas é difícil tomar esse comprimido amargo, né? É. É difícil tomar esse comprimido amargo. É difícil você sentar e falar assim, ó, vamos ficar sem ganhar nada aqui 6 anos? Não pode, né? Vamos contratar o DPay, pô. Dá 3 milhões pra eles aí. E vocês são tão cagões nisso que vocês ganharam até uma Copa do Brasil no meio desse processo, né? Primeiro ano do processo. Pelo amor de Deus, né? No primeiro ano do processo. Ganha uma eleição, o Bandeira, com a turma dele, ganhou a eleição em 2012, assumiu em 2013 e fomos campeão da Copa do Brasil em 2013. Como? Não sei. Deus tem seus preferidos, né? Tiramos o Cruzeiro. Aquele Cruzeiro, bicampeão brasileiro Ricardo de 13, 14, Goulart, Ricardo Everton Goulart, Ribeiro. Everton Ribeiro. Robinho. Pois Ó, é. Então, Deus tem seus favoritos. o remédio é amargo, mas a colheita tá aí. Não tem mistério, não tem mágica. Trabalho. Não tem você ter muita dívida e gastar um montão de dinheiro e vai começar a virar pra você, não. Paga suas dívidas. A gente tava falando do Botafogo, brincando, SAF. Ah, o Botafogo gasta muito, mas realmente, o Botafogo não respeita o fair play financeiro. Até porque ainda não existe, né? Estamos Impossível, construindo. Estamos realmente construindo. impossível. Por enquanto ele Não- tá certo. Não respeitaria se existisse. Isso. Mas o Botafogo tá pagando dívida. 130 milhões. O Texas também tá pagando dívida, porque ele sabe que não tem milagre. Ele tá investindo um valor no time, tá, mas também tá investindo um valor no pagamento de dívida. Porque ele sabe que no futuro, se ele não fizer isso, se o Botafogo não pagar dívida, juntamente com a montagem do seu time, no futuro vai sofrer. E o Tector sabe disso. Então ele investe milhões no time, investe milhões pagando dívida. Até porque a gente vai parar aqui pra pensar. Obviamente a gente tem um momento de descontração, que é legal. Mas assim, hoje, cara, o futebol é trabalho. Você tem que ver o clube como uma empresa. Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, são clubes que hoje podem se dar ao luxo de conseguir arrecadar uma receita boa por causa do tamanho de suas torcidas. São 5 torcidas nacionais. Flamengo e Corinthians, então, são as maiores. Tem muito potencial. Mas Vasco, São Paulo e Palmeiras também. Então, assim, são equipes que podem alavancar suas finanças por causa disso. Usar e abusar do seu torcedor, que é a nível nacional. O Botafogo, por exemplo, tem mais dificuldade. O Botafogo é uma torcida menor. Não é uma torcida tão nacional, mas é mais uma torcida regional. E não há demérito nenhum Mas nisso. em compensação, tem um investidor forte. Exatamente. Então, e tem o trabalho, porque sabe disso. É um problema ter um investidor? Não. Nenhum. Eu queria que o Flamengo tivesse um investidor Um shake árabe. que investisse no time. E muita gente diz, mas o Flamengo, nas cotas de TV, o Flamengo ganha o que ele merece em cota de TV. Até menos, se você parar pra fazer a conta. É muito fácil falar ao vento. Não. Que merece. Porque o patrocínio tal, vê o retorno que o Flamengo dá a cada patrocinador dele. O Flamengo é a maior marca da América. Não adianta. Você estampar algo na camisa do Flamengo, você tem o seu retorno imensamente. Não adianta. Fruto de um trabalho árduo lá de trás, Exatamente. construído de A trás. gente É isso. conversou, a gente estava conversando no off sobre o Flamengo ter credibilidade no mercado. Hoje em dia o Flamengo vai na Premier League, bate lá, quero jogador tal. Eu vou te pagar X em tal vezes. Clube. Aceito dessa forma, ok, assina. Não pede garantia nenhuma pro Flamengo. O Flamengo é um clube auditado. Que antigamente tinha a fama do Corinthians. De mal pagador. Exatamente. Por quê? Porque não pagava. O que o Corinthians é hoje, o Flamengo já foi. Então, o que eu tô falando é com propriedade. Só que o remédio amargo foi tomado. O Corinthians vai tomar o remédio? Não vai. O presidente é um fanfarrão. O presidente do Corinthians é um fanfarrão, um falastrão.
Fala o que a torcida quer ouvir. O clube tá largado. Você vê a torcida invade pra falar, aí ele sai lá, vai falar. Isso não existe. A torcida tem total direito de cobrar aonde quiser, a hora que quiser. Mas o presidente tem que ter postura de presidente. Ele não tem. É um falastrão. Só que agora o Corinthians começou a ganhar. Um joguinho aqui, um joguinho ali. Tá ali. Respirando um pouco. E com o narizinho querendo sair daquela briga pela zona do rebaixamento. Ainda tá lá. Mas tá começando a melhorar um pouquinho, então a torcida vai esquecendo quem tá à frente do clube. E só pra complementar, Farias, eu acho que assim, beleza, o Corinthians pode não cair esse ano. Como o Santos não caiu diversas vezes, tá? Mas chegou uma hora que o Santos teve que pagar essa conta. Justamente porque investe, acumula dívida. Chega uma hora, cara, que a gente não tem essa sorte de ser salvo. Chega uma hora que a gente cai. E se cai, meu amigo, aí o negócio fica doido. Bom, a gente tá falando de Corinthians, a gente falou de Santos, a gente falou desse momento deles. Vamos falar um pouquinho de brasileiro?